O meu encontro com o fantasma da noiva de Taubaté. Sou Jairo Silveira, um jornalista que trilhou um caminho inesperado ao descobrir a minha mediunidade. Viver cercado por espíritos que para mim se tornaram tão reais quanto os vivos, transformou minha vida em um constante enigma a ser decifrado. Cada encontro com o sobrenatural me desafiava a compreender as histórias, os desejos daqueles que já partiram. Um convite inesperado me trouxe até Taubaté, uma cidade marcada por suas lendas e mistérios. Conhecido por ser alguém que atravessava as barreiras entre os mundos, fui chamado para investigar a lendária história do fantasma da noiva de Taubaté. As histórias desse espírito errante, vestido de um traje nupcial etéreo, sempre me intrigaram, embora estivesse convicto de que não passava de uma lenda já relatada por Monteiro Lobato. Bem, agora eu estava prestes a viver esta experiência pessoalmente. A noite chegou, envolvendo Taubaté em uma aura mágica e misteriosa. Com o coração acelerado, eu me dirigi à estrada onde o fantasma da noiva costumava ser avistado. Os relatos descreviam uma figura etérea de uma beleza sobrenatural que percorria as margens da estrada em busca de algo que nunca poderia ter. Era como se o seu amor não realizado a mantivesse presa ao mundo dos vivos. A luz da lua derramava sua prata sobre o ambiente, enquanto eu observava atentamente os arredores. Foi então que a vi, emergindo das sombras como um sonho lúcido. A noiva de Taubaté estava diante de mim, seu vestido nupcial ondulado suavemente como se estivesse imerso em memórias do passado. Minha mediunidade me permitia ver não apenas a forma etérea, mas também os sentimentos e pensamentos que emanavam. Ela carregava a tristeza de um amor interrompido, uma esperança quebrada. Era como se o tempo não tivesse poder sobre a sua aparência, pois ela permanecia presa naquela noite fatídica. Me aproximei com respeito, compreendendo a natureza sensível do momento. A noiva de Taubaté. Sussurrei com gentileza. Sou Jairo, um mensageiro entre os mundos. Vim aqui para ouvir a sua história, para compreender o seu desejo inacabado. Seus olhos espirituais encontraram-se com os meus, transmitindo uma mistura de surpresa e anseio. Era como se ela esperasse por alguém que finalmente pudesse ouvi-la, alguém que pudesse ser um canal para a sua mensagem, não expressa. Com uma voz serena, ela começou a compartilhar a história de sua tragédia. Aquela noite, disse ela, eu estava pronta para me casar com o amor da minha vida, sussurrou a noiva, sua voz ecoando suavemente ao meu redor. Mas o destino cruel interrompeu nossa jornada. De forma trágica, levou-me deste mundo, deixando-me o coração partido e a promessa de um amor eterno. Senti a dor em suas palavras, uma dor que ultrapassava o véu entre os mundos. Ela compartilhou sua saudade pela vida não vivida, pelo casamento que nunca aconteceu. Cada emoção, cada suspiro de sua narrativa era como correntes que me prendiam em seu passado. Estou condenada a vagar entre os mundos, disse ela. E continuou, esperando por um momento de redenção, pela oportunidade de encontrar o meu amado novamente. Enquanto ouvia sua história, senti um misto de compaixão e determinação dentro de mim. Minha mediunidade não era apenas uma habilidade, era uma responsabilidade de ajudar almas perdidas a encontrar a paz.
Eu estava ali, como um farol de esperança, uma ponte entre o passado e o presente. Eu ouço você, respondi com sinceridade, e prometo ser o mensageiro que você espera. Seu amor não precisa permanecer inacabado. Juntos encontraremos uma maneira de trazer a luz para o seu desejo eterno. Os olhos da noiva de Taubaté brilharam com uma mistura de gratidão e esperança. Ao longo das horas, compartilhamos histórias, sonhos e até mesmo risos, como se o tempo pudesse se dobrar. Nos dias que se seguiram, investiguei os registros e as histórias locais, buscando vestígios do amado da noiva. Juntos criamos uma história de redenção, uma narrativa que transcendia os limites do tempo e da morte. E assim, através da minha mediunidade, reescrevemos o destino da noiva de Taubaté. À medida que a noiva de Taubaté compartilhava a sua história, o cenário noturno se transformava em um cenário de lembranças e emoções. A lua continuava a derramar a sua luz prateada sobre nós, como se estivesse em sintonia com a narrativa que se desenrolava. Enquanto ouvia, podia sentir o poder de sua tristeza e a intensidade do seu amor que transcendeu a barreira da morte. A cada suspiro, a cada detalhe compartilhado, eu me encontrava mais entrelaçado com a sua jornada. Nossas conversas se estenderam por várias noites, mergulhando nas profundezas da história que ela ansiava contar. Descobri os sonhos que ela tinha para a sua vida, os planos de uma família que nunca se concretizou. E conforme ela falava, meus sentimentos de compaixão e desejo de ajudar aumentavam. As minhas investigações me levaram a registros antigos e histórias de moradores locais que confirmavam os detalhes que a noiva de Taubaté compartilhava. Encontrei evidências de um acidente trágico que ceifou a vida da jovem, mudando o curso da história de maneira irreparável. A conexão entre a história e a lenda era surpreendente. Com as informações reunidas, ela teve condições de compreender e saber que o jovem a quem ela amava nunca se casou e partiu em tristeza para encontrá-la. Ela entendeu que, se continuasse assim, jamais o veria novamente. E assim, nas margens da estrada onde a vi pela primeira vez, ao final do encontro ela expressou sua gratidão com um olhar sereno. Era como se um fardo tivesse sido retirado de seus ombros, permitindo-lhe finalmente encontrar um momento de paz. Com um sorriso, ela desapareceu nas sombras da noite. Sua presença, deixando um eco de agradecimento no ar, a vi partir. Com um sorriso, ela desapareceu nas sombras da noite. Sua presença, deixando um eco de agradecimento no ar, a vi partir. Foi uma noite de respeito e compaixão, onde o véu entre os mundos parecia se tornar mais tênue. Enquanto eu observava o seu desaparecimento, senti uma mistura de emoções. Aquilo não era apenas uma história que eu compartilhara. Era um testemunho de conexão que transcende a vida e a morte. Eu, Jairo Silveira, 67 anos, jornalista e mensageiro dos mundos, havia encontrado uma maneira de unir uma alma perdida com a sua história inacabada.